Parece simples, mas aqui é onde a maioria das marcas se perde. Marca é tudo o que fica na mente e não o que aparece na sua frente. Fala, mestres da marca! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E antes da gente começar, eu já quero saber uma coisa. Quem aqui é mestre da marca? E quem aqui é mestre em construção? Eu sei que tem bastante gente nova por aqui, então sejam muito bem-vindos. Mestre da marca é quem já está nessa jornada comigo, acompanhando as aulas, quem já me segue nas redes sociais, quem sabe quase tudo da minha vida. Agora, mestre em construção é quem acabou de chegar, é quem está entrando aqui nesse meu universo. Mas, se você é um mestre em construção, tá tudo certo. Todo mundo um dia já foi um mestre em construção. O importante é você estar aqui, é você ter vontade de aprender, é você ter comprometimento e sair do achismo para posicionar a sua marca de uma forma estratégica. Então, bora lá! Na aula passada, nós falamos sobre o método MIVA. Ele é quem te ajuda a construir o seu melhor formato de conteúdo: imagem, vídeo, áudio, texto. Se você ainda não assistiu essa aula, volta lá depois que acabar, entra na playlist Mestres da Marca e assista todas as aulas que você perdeu, porque tá incrível! Nós também entendemos que não existe um único jeito certo de construir conteúdo. Existe o formato que combina com a sua comunicação, com a sua energia, com o seu público e com o momento da sua marca. Mas agora a gente precisa dar um passo ainda mais importante. Porque não adianta você construir o melhor formato do seu conteúdo, não adianta você entender o melhor formato do seu conteúdo, se você não entende o ambiente onde esse conteúdo vai ser publicado. É como preparar uma vitrine linda, maravilhosa, com um produto incrível, uma comunicação muito bem pensada, mas colocar essa vitrine na rua errada, no lugar errado, diante das pessoas erradas e no momento errado. E por isso, a aula de hoje é sobre as redes sociais. Mas não é uma aula superficial, do jeito que muita gente ensina por aí. Eu quero que você consiga entender o porquê que elas existem, como elas funcionam, o porquê que as pessoas entram nela e como a sua marca pode usar de uma forma estratégica. Hoje, eu não quero que você saia daqui apenas sabendo que o Instagram, por exemplo, é para postar fotos. YouTube é para postar vídeos. TikTok é para fazer conteúdo curto. Então, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Carolina Malfi, criadora do método Mestres da Marca. Um método criado para te ajudar a sair do improviso e posicionar a sua marca de uma forma correta, clara, estratégica e lembrada dentro e fora das redes sociais. E se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu estou por aqui com uma aula nova e super estratégica. Então, bora lá começar a aula Mestres da Marca. Pega caneta e papel, uma água, um vinho, um suco, o que vocês quiserem, um chá. Combinado? Estou aqui esperando vocês para a gente começar essa aula mega estratégica. Então, eu já quero começar essa aula com uma frase forte. As redes sociais, elas não foram criadas para vender. As pessoas não entram nas redes sociais para comprar. Elas entram para se relacionar, para se distrair, acompanhar pessoas, encontrar novidades, sentir que fazem parte de alguma coisa. Ah, Carol, mas e a venda? Ela acontece? A venda acontece sim. Mas aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante. A venda acontece como consequência. Ela não é o objetivo principal do usuário. E quando você entende isso, muda completamente a forma como você produz o conteúdo, a forma como você aparece, a forma como você vende, a forma como você constrói
o seu posicionamento na rede social e a presença da sua marca. Muita gente entra nas redes sociais com uma mentalidade muito errada. A pessoa pensa assim: eu vou postar o meu produto, eu vou divulgar o meu serviço, eu vou falar da minha promoção, eu vou colocar preço, eu vou mostrar o antes e depois, eu vou pedir para comprar. E tudo isso pode fazer parte da estratégia, tá tudo bem. Mas se sua marca só aparece para pedir, para divulgar, para vender, ela começa a ser percebida como uma marca inconveniente. Ninguém entra nas redes sociais querendo ser interrompido por uma marca inconveniente, vocês concordam? Ninguém quer ser interrompido por uma marca desesperada para vender. As pessoas entram para viver uma experiência. Então agora eu vou trazer aqui um exemplo bem simples. Então, bora lá. Eu quero que você imagine agora um outlet. Imagina um outlet grande, bonito, bem estruturado, com várias lojas, estacionamento, praça de alimentação, corredores largos, música ambiente, vitrines chamativas, placas, bancos para sentar, banheiros, segurança, iluminação bonita, aquele clima de passeio. Agora, eu quero que você pense comigo. Quando o consumidor vai até o outlet, geralmente ele não vai apenas para comprar, certo? Às vezes ele vai para passear, ele vai para olhar vitrine, vai para comer alguma coisa, para andar com a família, vai para aproveitar a tarde, aproveita uma promoção talvez. Vai porque ouviu falar que determinada loja está com desconto e apenas ele só quer dar uma olhadinha. Ele está indo porque ele quer viver uma experiência de compra mais leve, mais gostosa. Mas olha só que interessante. Toda aquela estrutura não foi pensada apenas para o consumidor. Ela foi pensada principalmente para os lojistas. Na verdade, a experiência do público é o meio. A estratégia real é fazer aquele público circular ali dentro, ficar mais tempo, entrar em mais lojas, consumir mais, criar desejo e comprar. O estacionamento, por exemplo, ele facilita a chegada. A praça de alimentação aumenta o tempo de permanência. As vitrines, elas chamam a atenção. A sinalização organiza o fluxo. Os corredores conduzem o caminho. Os espaços bonitos fazem as pessoas fotografarem e divulgarem o espaço. As promoções criam sensação de oportunidade. E no final, todo mundo ganha. O consumidor sente que está passeando, o lojista recebe o fluxo, o outlet ganha com o movimento. E agora, olha a grande sacada. O consumidor acha que está vivendo apenas uma experiência. Mas, por trás daquela experiência, existe uma estratégia muito bem desenhada. Nada ali está por acaso. A loja não está posicionada por acaso. A vitrine não está iluminada por acaso. O cheiro, a música, a organização, o caminho até a praça de alimentação, tudo isso faz parte de uma lógica. E é exatamente assim que funcionam as redes sociais. As redes sociais parecem um ambiente livre, leve e espontâneo. Você entra no Instagram, por exemplo, e rola o feed. Você vê um vídeo, curte uma foto, responde um direct, você manda um meme, vê uma receita, acompanha uma pessoa, assiste uma aula, entra em uma live, salva um conteúdo, compartilha um outro. Isso tudo parece apenas entretenimento. Mas por trás dessa experiência, existe uma estrutura totalmente estratégica. E essa estrutura foi criada para prender a atenção. Quanto mais atenção uma rede social consegue prender, mais valiosa ela se torna. Porque a atenção virou moeda. E se isso fez sentido para você, já comenta aqui embaixo. Atenção! Porque essa é uma palavra-chave para entender o digital. Quem entende de atenção, entende de conteúdo.
Quem entende de conteúdo, entende de relacionamento. E quem entende de relacionamento, começa a vender de um jeito muito mais estratégico. Agora eu vou trazer todo esse exemplo do Outlet para o digital. Mas antes disso, já me segue lá no Instagram, @carolinamalfi com 2 i's, vou deixar o QR Code aqui para vocês, e o Mestres da Marca, também vou estar deixando aqui o QR Code para vocês. Aponta o celular aí e me segue. Então, bora lá. Como eu já falei, o usuário, ele entra para se distrair na internet, né, para ver meme, mandar mensagem. Mas, olha a grande sacada das redes sociais. A estrutura das redes sociais foi pensada, sabe para quem? Deixa aí nos comentários, eu quero ver se vocês sabem. Vamos fazer um suspense aí, galera. A estrutura das redes sociais foi pensada para favorecer o criador de conteúdo. Vocês sabiam disso? Me conta aí nos comentários. Quem anuncia, quem impulsiona, quem paga tráfego pago, quem consegue manter pessoas ali dentro por mais tempo. Por isso que as redes sociais têm feed infinito. É por isso que existe notificação, por isso que existe curtida, comentário, compartilhamento, salvamento, stories, reels, shorts, lives, recomendação de conteúdo. Tudo isso apenas parece função, mas não é. É mecanismo de retenção. A rede social quer que o usuário fique. Quanto mais o usuário fica, mais conteúdo ele consome. Quanto mais conteúdo ele consome, mais dados ele entrega. Quanto mais dados ele entrega, melhor a plataforma vai entender o interesse desse usuário. E melhor ela entrega anúncios. E quanto mais anúncios ela entrega, mais ela gera valor para quem está anunciando dentro dela. Então, entenda uma coisa, as redes sociais, elas não são gratuitas porque as empresas são boazinhas. Elas são gratuitas porque o usuário paga com tempo, com atenção e comportamento. Você já percebeu que você não paga para entrar? Mas você entrega seus dados, você entrega permanência, entrega interesse, entrega reação e entrega hábitos. E tudo isso alimenta o algoritmo. Por isso que quando você abre o Instagram e aparece aquela propaganda, aquele pensamento, sabe, que você acabou de pensar, falar, você abre o Instagram e tá ali. Você pensa, nossa, parece que ele sabe exatamente o que eu quero. Isso não é coincidência. A plataforma, ela observa todo o seu comportamento. E a partir disso, ela organiza a experiência para te manter mais tempo por ali. Vocês estão curtindo essa aula, gente? Já deixa o like, hein? Quero ver muitos likes, muitos comentários. Esse aulão tá sensacional. Carol, mas e para minha marca? O que isso significa? Vamos entrar nessa parte agora. Significa que você não está apenas competindo com o seu concorrente direto. Você não está apenas competindo com outra loja, outro profissional, outro especialista, outro salão, outra clínica, outro restaurante, outro infoprodutor. Você está competindo com tudo que prende a atenção do seu público. Você compete com meme, com fofoca, com dancinha, notícia, vídeo engraçado, influenciadores, conteúdo emocional, conversas no direct, vídeo com cachorro, trends e com a vida pessoal das pessoas que o seu público acompanha. Então, quando você posta um conteúdo sem estratégia, sem clareza, sem conexão, sem intenção, você entra em uma disputa muito difícil. Porque do outro lado, existe uma quantidade de estímulos absurdos tentando prender a atenção do usuário. E é por isso que só postar por postar não funciona. Aparecer só quando quer vender também não funciona. Copiar conteúdos de outras pessoas não sustenta uma marca posicionada corretamente dentro das redes sociais. É por isso que falar apenas do produto não cria conexão. Redes sociais são ambientes de relacionamentos, antes de serem ambientes de venda. E aqui está uma virada muito importante. Você não vende porque você postou, você vende porque você criou uma percepção. Você vende porque você gerou confiança. Você vende porque educou o público.
Você vende porque apareceu com consistência. Você vende porque fez a pessoa entender o valor daquilo que você entrega. Você vende porque antes da pessoa comprar, ela já começou a confiar em você. E a confiança, ela não nasce de um único post. A confiança, ela nasce da repetição estratégica da sua mensagem. E agora eu quero te mostrar que essa lógica não nasceu no digital. Ela sempre existiu. Aonde existe gente reunida, existe oportunidade de vendas. Pensa comigo, na porta da igreja, por exemplo, sempre tem alguém vendendo uma pipoca, um salgado, um cachorro-quente. Em um show, aparecem ambulantes vendendo bebidas, comida, capa de chuva, camiseta, acessórios. Em uma praça cheia, surgem feirinhas, barracas, artistas, vendedores, marcas fazendo ação. Na praia, sempre tem alguém vendendo água de coco, óculos, as barraquinhas de roupas. E por que de tudo isso? Porque onde existe fluxo de pessoas, existe oportunidade de comércio. O ser humano, ele se reúne. E aonde o ser humano se reúne, marcas aparecem. A diferença é que antes o aglomerado era físico. E hoje, o maior aglomerado do mundo está no digital. As redes sociais são multidões organizadas por interesse. E isso é muito poderoso. Porque no mundo físico, você pode estar numa rua com muito movimento. Mas talvez nem todas as pessoas estejam interessadas naquilo que você está vendendo. Já no digital, a plataforma consegue reunir pessoas por comportamento. Desejo, dor, interesse, estilo de vida, consumo e intenção. É por isso que se eu pesquisar, por exemplo, um conteúdo de decoração, eu vou começar a receber vários conteúdos relacionados. O digital, ele organiza aglomerados invisíveis. Você não vê uma praça cheia, mas você vê uma tela. Por trás daquela tela, existem bolhas, milhares de bolhas reunidas por interesses de pessoas. E a sua marca precisa entender em qual aglomerado ela quer entrar. Porque esse é um erro muito comum. Muita gente posta querendo falar com todo mundo. Quando você fala com todo mundo, a sua mensagem fica genérica. Então a pergunta não é apenas em qual rede social eu devo estar. A pergunta certa é: aonde meu público se reúne? O que o meu público consome? O que prende a atenção do meu público? Quais dores ele demonstra? Quais desejos ele revela? Quais conteúdos ele salva? Quais histórias fazem eles pararem e prestarem atenção? Qual tipo de formato faz o meu público confiar? Quais temas aproximam essa pessoa da minha marca? Vocês conseguem perceber como muda? Você para de olhar para a rede social de uma forma como: rede social é um lugar onde eu só preciso postar. E começa a olhar como um ambiente estratégico de observação, relacionamento e construção de demanda. Porque vender na rede social não é apenas oferecer um produto ou apenas postar um produto. Vender na rede social é entrar na conversa que já está acontecendo na mente do seu público. É entender o que ele quer, é entender o que ele teme, é entender o que ele ainda não sabe, é entender no que ele precisa acreditar antes de comprar, é entender quais objeções impedem a compra e a decisão, é entender que tipo de conteúdo aproxima a pessoa da sua solução. E quando você faz isso, o seu conteúdo deixa de ser aleatório. Ele começa a ter direção. Se você está gostando desse conteúdo, se você está entendendo, deixa seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas que também querem posicionar a sua marca de forma correta. E compartilhe essa aula com alguém que precisa entender sobre a lógica das redes sociais. E agora vem a parte mais importante da aula. Se você entender apenas tudo isso que eu expliquei até agora, você já vai mudar completamente a forma como você aparece nas redes sociais. As pessoas estão nas redes sociais para se relacionar.
A venda é consequência da conexão que você cria. E o algoritmo foi desenhado para manter o público preso, satisfeito e consumindo muito mais conteúdo. Então, se você entrar nas redes sociais apenas para empurrar serviço ou produto, você vai se frustrar. Porque a pessoa não abriu o celular pensando: hoje eu quero comprar da Carolina Malfi. Ela abriu o celular para se distrair. Então, a pergunta é: como a sua marca pode entrar nessa experiência sem parecer invasiva? E a resposta é: criando valor antes de pedir a atenção de compra. E mestres da marca, valor não significa só ensinar. Esse é um outro erro. Muita gente acha que gerar valor é apenas dar dica. Mas gerar valor pode ser muitas coisas. Valor pode ser clareza, identificação, entretenimento, bastidores, reflexão, histórias, uma opinião forte, um alerta, uma quebra de objeção. Pode ser você mostrar um erro que o público comete e ainda não percebeu. Pode ser o que acontece por trás de uma entrega. Pode ser educar a pessoa para ela entender o porquê o seu trabalho custa. E o que custa? Valor pode ser você fazer alguém pensar: nossa, eu nunca tinha visto por esse lado. E quando o seu conteúdo começa a provocar esse tipo de reação, você começa a construir autoridade. E autoridade não é falar difícil. Autoridade é fazer o outro enxergar com mais clareza. É quando o outro olha para o seu conteúdo e pensa: essa pessoa entende do assunto. Essa marca sabe o que está fazendo. Eu confio nessa visão. Eu quero continuar acompanhando. E aqui entra um ponto muito importante. Relacionamento não é intimidade forçada. Relacionamento não é contar tudo da sua vida. Relacionamento não é você aparecer 24 horas por dia. Relacionamento é criar pontos de contato consistentes com o seu público. É fazer a pessoa lembrar de você. É fazer a sua mensagem se repetir de formas diferentes. É fazer o seu posicionamento aparecer no conteúdo, no visual, na fala, no atendimento, na oferta e na experiência. Porque uma marca bem posicionada não depende de um único post viral. Uma marca bem posicionada é construída com repetição estratégica. Então, quando você entende que redes sociais são ambientes de relacionamentos, você para de perguntar apenas: o que eu vou postar hoje? E começa a se perguntar: qual percepção eu quero construir hoje? E essa pergunta muda tudo. Porque o conteúdo deixa de ser uma obrigação. Ele vira a construção da marca. E como uma marca deve se comportar nesse ambiente? Primeiro, a marca deve parar de agir como panfleto. Sabe aquele perfil que só posta promoção, produto, preço, agenda aberta, últimos horários, link na bio, compre agora, chame no WhatsApp? Isso pode até gerar alguma venda pontual, principalmente para quem já estava interessado em comprar. Mas dificilmente constrói desejo, gera, um desejo em quem ainda não está pronto. E nas redes sociais, a grande parte das pessoas ainda não está pronta. Elas estão observando, comparando, sentindo confiança. Elas estão tentando entender se aquilo serve para elas. Então, se você só aparece vendendo, você pula etapas importantes da decisão. A marca precisa aprender a conversar com diferentes níveis de consciência. Tem aquela pessoa que já sabe que precisa do seu produto. Tem aquela pessoa que sabe que tem um problema, mas ainda não sabe qual é a solução. Tem aquela pessoa que se sente incomodada, mas ainda não sabe dar um nome para aquele incômodo. Tem pessoas que nem percebem que estão perdendo oportunidades. Tem pessoas que acham que o problema é preço, quando na verdade é posicionamento. Tem pessoas que acham que precisam postar mais, quando na verdade precisam comunicar melhor. Então, se você só quer conversar com quem já está pronto para comprar, você perde uma multidão de pessoas que poderiam ser educadas pelo seu conteúdo. A marca precisa criar presença
com intenção. Não é só postar qualquer coisa, aparecer de qualquer jeito, seguir trends sem pensar. Não é copiar o concorrente. Não é usar aquele áudio viral porque todo mundo está usando. É entender, esse conteúdo me aproxima ou me afasta do meu público-alvo? Esse conteúdo reforça ou enfraquece o meu posicionamento? Esse conteúdo cria clareza ou cria confusão? Esse conteúdo gera desejo ou só ocupa espaço? Esse conteúdo mostra o valor da minha marca? E quando você começa a se fazer essas perguntas, a sua presença digital amadurece. Você deixa de ser só mais um perfil postando. Você começa a ser uma marca construindo percepção. E isso diferencia quem está com estratégia de quem está no improviso. Mestres da marca, gravem isso. Rede social não é só vitrine. Rede social é ambiente de marca. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você trata a sua rede social apenas como vitrine, você se preocupa em só mostrar o que você vende. Quando você trata a sua rede social como uma marca, você se preocupa com o que você quer construir e como você quer ser percebido. A vitrine mostra produto, marca constrói significado. Vitrine mostra preço, marca constrói valor. Marca mostra valor. Vitrine chama atenção por um momento, marca fica na memória. E lembra da frase lá do comecinho da aula? Marca é o que fica na mente e não o que aparece na sua frente. Por isso, rede social precisa ser usada para criar memória. A pessoa pode não comprar hoje, mas ela precisa lembrar de você amanhã. Quando o problema aparecer, a sua marca precisa ser uma das primeiras que vem à mente. Esse é o jogo, e esse jogo a gente não consegue vencer apenas com postagens bonitas. Ele é vencido com clareza, com consistência, posicionamento, conteúdo estratégico e, principalmente, relacionamento. Então, mestres da marca, vamos dar um overview do que a gente viu hoje aqui nessa aula? Vamos recapitular. Primeiro, você entendeu que as redes sociais não foram feitas para vender. As pessoas entram nas redes sociais para se relacionar. E a venda, ela acontece como uma consequência. Depois a gente usou o exemplo do outlet. E as redes sociais seguem uma lógica muito parecida. Depois a gente falou sobre a lógica do aglomerado. Onde existe gente reunida, existe oportunidade de vendas. E por fim, você entendeu a grande virada da mentalidade. Você não deve entrar nas redes sociais apenas para empurrar produtos. Você deve entrar para gerar relacionamentos, valor, a proximidade, autoridade e confiança. Antes de vender, vem a percepção. Antes da compra, vem a lembrança. Antes do cliente escolher, ele precisa entender o porquê que a sua marca é importante. Então, guarda isso. Se existe gente reunida, existe oportunidade de vendas. As redes sociais são a maior multidão do mundo, mas quem vence nesse ambiente não é quem grita mais. É quem sabe se posicionar melhor. É quem entende o comportamento do público. É quem cria relacionamento antes de vender. É quem transforma atenção em confiança e confiança em decisão. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as redes sociais e seus principais objetivos. Você vai começar a enxergar as redes sociais de uma forma muito mais clara, para você conseguir entender aonde faz sentido a sua marca estar e como usar cada rede social com estratégia. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Gente, vamos fazer um print? Vamos fazer um print dessa aula maravilhosa para a gente postar lá no Instagram? Aê! Muito bom, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder ensinar mais um pouco do meu conhecimento, e esse é só o comecinho. Não percam nenhuma aula, porque está ficando incrível. Eu encontro vocês semana que vem. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, hein, gente? Acompanhem tudo lá para o tempo real. Beijinhos! Até a próxima aula!